Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel. Hoje nós iremos falar sobre processos de separação de misturas. Nossa aula vai ser dividida em duas. Uma iremos falar de separação de misturas heterogênea, que é a aula de hoje, e a próxima iremos falar sobre separação de misturas homogêneas. Então a primeira coisa que tem que ficar claro é distinguir esses dois tipos de misturas. Lembrando que misturas heterogêneas são misturas que apresentam mais de uma fase. Esses processos de separação de misturas, eles são processos no qual eu tenho o objetivo de separar os componentes presentes na mistura, para que no final eu consiga ter os dois componentes isolados. Então esses métodos, eles são vários e eles vão depender de algumas condições. Quais? Principalmente do tipo de mistura a ser separada. Se os componentes, o estado físico de cada componente, se os componentes são sólidos, são líquidos ou são gases, beleza? Depende também das condições de materiais e econômicas e depende também do tempo gasto que eu quero nessa separação. Principalmente, ela vai depender do tipo de mistura. Então, iremos diferenciar aqui os processos de separação através do estado físico dos componentes. Então, primeiro, iremos trabalhar com sólido mais sólido. Então, tem um componente sólido e o outro componente é sólido. Então, um exemplo de processo de separação nesse caso é a catação. Então, consiste em separar as substâncias manualmente. Pela diferença, eu consigo diferenciar as substâncias a olho nu. Então, eu posso utilizar uma pinça, uma colher ou um objeto auxiliador, ou a própria mão. Exemplo é fazer a catação do feijão, no qual eu vou separar o feijão das impurezas. A olho nu eu sei diferenciar, por exemplo, o feijão, eu sei diferenciar uma pedra. Exemplo também aí é para reciclagem de materiais. Então, através da pinça ou da mão, eu consigo diferenciar quais os objetos que são recicláveis ou não, beleza? Eu consigo pegar ali os objetos. Um outro processo de separação de mistura sólido mais sólido é a peneiração, no qual consiste em separar as partículas sólidas, no qual elas apresentam granulometria diferentes, ou seja, o tamanho de grãos é diferente. Para isso, a gente vai utilizar os peneiros ou peneiras. Então, o que pedreiros fazem, por exemplo, peneirar a areia, é justamente isso, tornar ela separar a areia, né, que tem granulometria pequena, com as granulometrias maiores. Então, posso separar, por exemplo, a areia e brita, ou quando eu vou fazer uma tapioca, eu também utilizo uma peneira, no qual eu estou fazendo uma separação, no qual depende do tamanho dos grãos. Um outro tipo é a separação magnética, que é apresentado na animação aí que vocês estão vendo. Então, um dos componentes da mistura, ele vai apresentar propriedades magnéticas e, consequentemente, ele é atraído por um ímã. Então, um exemplo aí é separar areia de limalha de ferro, beleza? Levigação. A levigação é muito utilizada principalmente lá na época de extração de ouro, no qual a gente utiliza uma bacia, né, um material, um recipiente, que a gente vai colocar esses sólidos e deixa passar a água corrente. O sólido mais leve, ele é separado através da ação dessa água corrente. Então, um exemplo seria separação de ouro e cascalho, beleza? No qual sempre o sólido mais pesado, ele vai ficar dentro desse recipiente. Esse é chamado de levigação. Um outro exemplo de separação sólido mais sólido é a flotação ou a flutuação. O que é isso? Por exemplo, quero separar areia e serragem. Manualmente, fazendo catação, não consigo. Fazendo peneiração, eu também não consigo. A separação magnética, também não consigo, não tem como. Levigação, também não tem como, que os dois materiais vão quando eu passo a água corrente, eles vão escorrer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar um líquido
que apresenta densidade intermediária entre esses dois componentes. E esse líquido vai fazer com que o componente menos denso flutue e, consequentemente, o componente mais denso vai se depositar. Então para eu separar a areia e serragem, eu coloco água. O que vai acontecer? A água tem densidade intermediária, então ele vai ficar no meio. A serragem é menos denso, então ele sobe, enquanto a areia vai depositar, beleza? Então esse é um processo no qual a gente faz separação também de sólidos mais sólidos, no qual é adicionado um líquido, beleza? De densidade intermediária. Um outro exemplo é a dissolução fracionada. Quero separar, por exemplo, areia e sal. Só que se eu colocar água, o que vai acontecer? A água solubiliza o sal. Então eu vou fazer isso fracionadamente. Ou seja, eu vou adicionar um líquido, só que esse líquido agora é semelhante ao processo anterior. Só que esse líquido ele vai dissolver um dos sólidos. E depois que é dissolvido, então, por exemplo, quero separar areia e sal. Se eu colocar água, ele vai solubilizar o sal. Então, ele vai separar as fases. Vai ter a água e o sal em cima e a areia embaixo. Então é necessário depois fazer uma filtração. Então eu vou fazer a filtração. A areia vai ficar retida ali no papel. A água e o sal vai descer. E depois que eu separei, eu pego e faço uma evaporação. Submeta essa solução para sobreaquecimento, no qual eu vou eliminar o solvente, vou eliminar a água e vou ficar apenas com o sal. Então, se eu quero separar dois sólidos, só que se eu colocar o líquido e esse líquido dissolver um dos sólidos, eu estou fazendo uma dissolução fracionada e não uma flotação. A flotação, o líquido que é adicionado, não vai separar, não vai dissolver os componentes, beleza? Agora um exemplo de sólido mais líquido. Então, por exemplo, eu peguei uma água barrenta. Como que eu separo essa água barrenta? É só eu deixar ela em repouso. É chamado de decantação. É um processo no qual as fases se separam devido à densidade entre os componentes. O mais denso vai se depositar no fundo, enquanto a água vai ficar submersa. Beleza? Então, esse processo é chamado de decantação. A decantação ela pode ocorrer com sólido mais líquido e também ela pode ocorrer com líquido mais líquido. Exemplo, água e óleo. Então, é um processo no qual também vai separar fases através da medida de densidade. Se eu quero separar água e óleo, é só deixar em repouso. Como eu tenho dois líquidos, eu tenho que utilizar esses funis aí, que chama funil de decantação. Ele tem uma torneirinha. Essa torneirinha eu abro, deixo escorrer o primeiro líquido. Aí eu coletei o primeiro líquido, fechei. Mudei de recipiente ali embaixo, ó. Vou abrir a torneirinha de novo e coletar o segundo líquido. No final eu tenho os líquidos separados, beleza? Voltando para o processo sólido e líquido, se eu quiser acelerar uma decantação, eu faço uma centrifugação. Uma centrifugação, a gente tem que submeter a mistura num processo no qual vai ser centrifugado em altas velocidades. Vai ser acelerado na forma circular. Então eu quero separar os componentes de um sangue. Então eu tenho um sangue ali dentro do recipiente, coloco nessa centrífuga e através da aceleração eu vou separar os componentes através das densidades que são diferentes e aí eu consigo coletar o recipiente que está em cima e depois o recipiente que está depositado ali no fundo. Então, se eu quisesse acelerar o processo de decantação, eu utilizo a centrifugação. Agora eu quero separar, por exemplo, água e areia, que era lá naquele outro exemplo lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma filtração simples, no qual eu vou reter o sólido através de uma superfície porosa, que é chamado de filtro. Então,
É a mesma coisa, por exemplo, de eu fazer um café. Para eu coar um café, eu estou fazendo nada mais do que uma filtração, onde as partículas sólidas vão ficar retidas nesse filtro, enquanto o líquido vai escorrer. A gente vai obter ali o filtrado e o sólido vai ficar ali no resíduo, beleza? Então é uma filtração simples. Se eu quiser acelerar o processo de filtração, eu faço uma filtração a vácuo. Para isso, eu utilizo uma bomba a vácuo. Então é semelhante à filtração simples, só que aqui eu estou utilizando uma bomba a vácuo para tornar o processo mais rápido. É a mesma coisa da centrifugação em relação à decantação. Quero tornar o processo mais rápido? Faço então a filtração a vácuo aqui também, beleza? Então quero separar água e areia. Então utilizo a filtração a vácuo ou a filtração simples. Tranquilo? Por último, fica um exemplo aí para vocês. Então, falando assim, ó, a separação de mistura é uma das principais operações realizadas em pequena escala em laboratórios e em grandes escalas em indústrias nos diversos setores. Qual o processo utilizado para separar de maneira eficiente as misturas? A. Querosene e água. Querosene e água vão separar a fase. São dois líquidos, são dois sólidos, são dois o quê? Um é um sólido e um líquido. Então vamos lá? Tentem fazer aí, beleza? Na próxima aula a gente corrige. Um abração e até a próxima. Fique com Deus, pessoal.